Então, sem mais delongas, vamos lá. É, ação. O que que na verdade vem a ser uma ação? Então, a ação é a menor fração de uma empresa listada em bolsa, ok? Então, a ação é você chegar e falar que uma empresa, por exemplo, vamos falar lá vou colocar aqui, vamos um site que eu gosto de utilizar, por exemplo, a Petrobras, ela tem ali um sistema de fracionamento, ok? E aí, a menor parte dela que é negociada em bolsa de valores é o que a gente chama de ação. E aí o que acontece? Uma ação, ela tem um valor que é chamado de cotação e que não tem nada a ver se ela é barata ou cara. Se você tem uma empresa A que custa R$ 10 e uma empresa B que custa R$ 40, qual que é a mais cara? Não dá para falar com base no preço da ação. Então tira da sua cabeça que preço de ação quer dizer se ela é barata ou é cara. E também, e se a barata é cara, não tem nada a ver com o valor total de ações. Que é o que? É esse aqui, ó, valor de mercado. Então vamos lá. Então a Petrobras, hoje, ela tem um valor de mercado de 434 bilhões de reais. Ah, isso é barato ou é caro? Não sabemos. A gente teria que passar por um nível de entender qual é o valor dos pares da Petrobras. Então, só aí a gente já passou por duas camadas que barato ou caro é uma coisa relativa demais. E aquela pergunta que todo mundo faz, a resposta que eu sempre dou: depende. E isso nunca é uma coisa assim satisfatória para quem escuta, né? Mas aí o que acontece? Então, o que você. Quando aqueles caras lá, né, eles falavam assim, né? Ah, veja aqui o que você tem que ver na ação, indicadores, indicadores. Indicadores é nada mais, nada menos do que esses valores que estão aqui, ó. Então, cada valor desse é um indicador. Aí o cara fala que se você acompanhar 5 indicadores, você pode ter ali, você pode escolher as melhores ações da bolsa, beleza? Então vamos lá, eu me chamo Lécio Simões, você já deve me conhecer. Eu tenho uma graduação de produção, estou terminando economia, sou planejador financeiro. Eu digo para você que isso aqui é difícil pra caramba, você tentar acertar o que que vai dar certo, ok? Mas isso quer dizer que eu não tenho ações? Não. Então, sendo bem sincero, transparente com você, mais ou menos 40% hoje, reduziu bastante dos meus investimentos, eu tenho em ações, beleza? Por quê? Eu, na verdade, já tenho um tempo que eu estudo esse assunto, mais ou menos 7 anos que eu estudo, e aqui estou eu compartilhando com você tudo aquilo que eu sei, tudo aquilo que eu acredito que é de valor, e não deixando você cair nessas furadas aí da internet. E aí o que acontece? Cada indicador desse aqui, ele tem vamos falar assim, ele tem como posso falar? Ele tem uma visão do negócio da empresa. E aí o que acontece? Se você não está determinado a entender pelo menos 10 indicadores, você pode parar por aqui. Porque vai lá, investe totalmente 100% em fundos, ok? E é aquilo que eu acho que talvez seria a melhor vantagem para várias pessoas. Por quê? Vamos lá. O Fundamentos é um site que ele é já autoexplicativo, mas você tem que estar disposto a entender quais são esses indicadores, porque eles têm forte impacto na forma como você vai escolher as suas empresas e tem forte impacto também naquilo que você chama de barato ou caro de uma ação. Então vamos lá. Petrobras, por exemplo. Petrobras já está aqui na tela. Ela tem esses indicadores. Só que esses indicadores, eles também não trazem previsibilidade futura. É tudo do que aconteceu. Então você não pode assumir que esses indicadores aqui eles vão continuar pelos próximos 2, 24, 36, 10 anos, ok? E por exemplo, a gente olha aqui o histórico
o dividendo nos últimos 12 meses da empresa. Caramba, 50%, isso chega a ser obsceno. Caramba, eu vou investir em Petrobras porque ela está pagando 50%. Caramba, todo e qualquer manual de investimento, quando você para ver, quando uma empresa ela paga um valor absurdo desse de dividendo, duas coisas. Ou ela está assim, por exemplo, ela desinvestiu muito dinheiro, ou seja, ela tinha planta A, B, C e D. Ela vendeu todas as plantas de processo dela e agora ela vai construir uma nova. E o dinheiro excedente ela devolve como dividendo. Ou ela não sabe o que fazer com o dinheiro dela. Então, quando uma empresa ela não sabe o que vai fazer com o dinheiro dela, ela fala, vou devolver dinheiro para meus acionistas, que é melhor do que eu investir no meu negócio. Só que o problema, e especificamente empresas como por exemplo de grande extração, como Petrobras, Vale, as de metalurgia, empresas de tecnologia, elas não podem ficar pagando altos dividendos. Por quê? Elas precisam reter aquele dinheiro para épocas de vaca magra. Então é bem provável que essa política atual da Petrobras de pagar dividendos altos não se torne sustentável no longo prazo, ok? Então esse é o indicador, Dividend Yield, 50%. Qual que é um indicador talvez adequado para um Dividend Yield? Bem, eu considero a Selic. Então, se essa empresa tiver um Dividend Yield bem próximo, né, da Selic, já é talvez uma empresa boa. Isso considerando uma Selic acima de 6%. Porque quando estiver abaixo disso, qualquer empresa quase hoje saudável, ela vai pagar a Selic. Beleza? E aí, vamos começar aqui dos principais indicadores que eu considero. Preço-lucro. O que é o preço-lucro? Preço-lucro é o preço que a empresa tem, certo? De mercado, esse cara aqui, dividido pelo lucro dela. E esse valor aqui, ele dá um tempo. Olha só que coisa interessante. Esse valor aqui, 2,69, é o preço-lucro e ele indica que a cada 2,69 anos, ou seja, a cada 2 anos e 8 meses, mais ou menos, a empresa vai pagar o valor dela de mercado com o lucro. Então isso é muito bom, porque quanto mais baixo esse PL, melhor, porque você está comprando uma coisa que basicamente o lucro dela se paga. Quando o PL é negativo, aí meu filho, é um problema, a empresa está em dívida, beleza? Outro, na sequência, é o lucro por ação, é o LPA. Lucro por ação, quanto mais alto, melhor. Só que mais uma vez, você não pode simplesmente chegar assim e comparar, por exemplo, Petrobras com o Banco do Brasil. São segmentos totalmente diferentes, são empresas com propósitos diferentes e são indicadores com pesos diferentes. Se você pegar talvez ali uma Suzano, por exemplo, a Petrobras, talvez com uma PetroRio, talvez. Só que é tão discrepante o tamanho de uma com a outra que não seria justo você ponderar, calcular os dois. Então, o ideal seria, por exemplo, você calcular Petrobras com Chevron, Petrobras com Shell. Ah, mas é outro mercado. É isso mesmo, Petrobras ela não é uma empresa nacional, é uma empresa de participação internacional. Então, tudo isso você tem que trazer para você na hora que você vai criar o seu conceito ali de escolha de ações, entendeu? De indicadores. VPA, ok? Que é o valor patrimonial por ação, ou seja, se você pegasse ali o conceito de patrimônio da empresa, quando você divide pela totalidade de ações, que é isso aqui hoje, 13 milhões de pequenas ações de R$ 38 formam o valor total dela de mercado, você tem R$ 31 que é o valor patrimonial por ação. E é interessante, que eu vou te mostrar depois um cálculo que você utiliza esses dois caras aqui, que o mercado chama de valor intrínseco. Não é nem de perto mais fiel, mas é um valor que depois que eu olho todos esses dados aqui, eu vou lá ver se esse valor intrínseco dela está de acordo. Então, mas esses dois valores aqui, de forma assim nominal, quanto mais alto, melhor. E esses valores aqui,
vamos colocar até aqui, ó. Tudo isso que é P e EV, todo esse lado aqui, ó, esquerdo, exceto dividend yield e crescimento, quanto menor, quanto menor o valor, melhor. E desse lado direito aqui, todos eles, quanto maior, melhor, exceto dividendo, dívida bruta, essa linha aqui e essa aqui, beleza? Então, todos dessa coluna menor, melhor, excetuando dividendo yield de crescimento, e do lado de cá, quanto maior, melhor, exceto esse dívida bruta e giro de ativo. Então, olha só, é muita coisa aqui, beleza? Por exemplo, o preço valor patrimonial diz o quanto majorado, ou seja, quanto acima o valor de mercado, ele está acima do valor patrimonial. Quanto acima, esse dinheiro aqui, a ação, ela está mais cara do que se tudo fosse vendido a um preço do valor patrimonial, que é o que os contadores da empresa, os auditores, todo mundo lá dá valor. Então é assim, imagina que você tem uma casa, sua casa, um corretor avaliou em R$1 milhão. Só que na bolsa de valores, sua casa agora está 1 milhão e 100. É esse PVP. O que faz isso ser às vezes mais caro do que o valor de fato ali de face? É que aqui você tem expectativa futura, né? Então, às vezes, com empresas de expectativa futura boa, as pessoas estão dispostas a pagar mais caro do que um valor real. Então, você vai ver esse PVP aqui acima de 1, com empresas de expectativa futura boa. Agora, empresas com expectativa futura ruim podem estar no negativo, beleza? Mas essa é uma coisa um pouco mais complexa. Preço EBITDA é tipo um preço-lucro, só que o PL é acima do lucro líquido, né? E o preço EBIT, ele é em cima ali do lucro bruto. Não é nem do lucro bruto, é lucro bruto, é antes dos impostos. Então, quanto menor, melhor. Uma coisa aqui que eu quero chamar a atenção, depois desse aqui, são esses dois caras aqui, ó. É o ROIC e o ROI. Eles são indicadores de eficiência da empresa. Isso aqui quer dizer, o ROIC é sobre o capital empregado, ou seja, sobre o dinheiro que os acionistas colocaram, né? O dinheiro que as pessoas estão ali depositadas. Então, o que quer dizer o ROIC? O ROIC para cada, por exemplo, R$1.000 que os acionistas colocaram ali, ele gerou um retorno de 29,5%, ou seja, R$1.000 virou R$295. O ROI já é sobre o dinheiro que está parado no patrimônio líquido, ou seja, toda a estrutura da empresa, quanto que aquilo ali está rendendo, é o ROI. Então, deu 39%, ou seja, a empresa ela tem uma rentabilidade boa do seu negócio de 40% em média. Isso é muito bom a gente acompanhar, tanto o ROIC quanto o ROI. E você vai ver que há um cálculo que eu faço para tentar achar ali um norte, né, no valor intrínseco, que usa justamente esses dois aqui. Então, quanto maior o ROI que o ROI, melhor. Ah, mas eu vou ver aqui o ROI, sei lá, da Magazine Luiza e está negativo. Ok, porque o que eu falei é que as empresas, quando você vai analisar os dados dela aqui, você não tem uma visão futura, é só o que aconteceu, né? Então, por exemplo, aqui, ó, aí, chutei e acertei. Você está com ROI negativo porque ela vem entregando o quê? Um resultado muito abaixo, né? Então, toda essa máquina hoje da Magazine Luiza, ela está ali no campo negativo. E se a gente comparar aqui em termos de número, né? Olha, essas duas empresas aqui, ó, perceba Magazine Luiza e Petrobras. Você vê que Petrobras tem uns números muito mais sólidos, bonitinho por enquanto. Só que olha só que coisa interessante. O PVP, ou seja, aquele valor que eu falei para você, que é relacionado talvez a uma expectativa, né, que as pessoas preferem pagar mais caro porque a tendência de subida é maior, você consegue ver aqui, ó. Então, Petrobras 1,06, Magazine Luiza 2,89. Agora olha só o preço EBITDA, o preço sobre o lucro,
112, ou seja, são 112 anos de lucro bruto para a empresa pagar o valor dela atual. Ou seja, ela tem que subir muito esse lucro bruto. Ah, mas isso aqui nunca vai acontecer. Aí entra uma outra etapa que eu não vou falar aqui dessa vez, que é você entrar ali nos dados financeiros da empresa, nos balanços patrimoniais, nos resultados que ela soltando após ano. E aí entra um trabalho pesado de análise mesmo. E aí, olha só que coisa. Outra coisa que é interessante é o seguinte. Aqui, observe só qual foi o crescimento da empresa nos últimos 5 anos. Isso aqui é bom você ver. A empresa tem que estar crescendo, certo? Então cresceu 13%. A Petrobras. A Magazine Luiza cresceu 30% ao ano. Então por isso que às vezes quando você vê alguns dados assim deturpados, você às vezes pensa, pô, mas por que o pessoal está pagando tanto mais para ela? Por causa disso, né? Ela tem um histórico de crescimento maior, então acredita-se que ela pode vir a dar um sobressalto. Só que olha só uma outra coisa que é chamada, além do ROIC e ROI que eu falei ali, né, que são indicadores de rentabilidade sobre o patrimônio investido e sobre o patrimônio líquido, olha só aqui margens. As margens são fantásticas para serem acompanhadas, porque toda empresa tem que ter margem, seja ela bruta, EBITDA e líquida. Quanto maior for os três, melhor. Mas principalmente a EBITDA. Por quê? Porque a EBITDA ela é antes dos juros. Então, às vezes, antes dos juros, amortizações e impostos. Então, quando você olha essa margem EBITDA, você tem uma noção de como que a empresa controla os seus problemas, certo? Então, quanto maior a margem EBITDA, você sabe, poxa, aquilo que ela pode fazer, ela está fazendo. E a margem líquida às vezes cai, né? Às vezes um imposto, às vezes cai uma amortização, às vezes uma depreciação de um bem. E aí o que acontece? Deturpa um pouco mais. Mas é claro que se a margem líquida for alta, melhor ainda. Mas a margem EBITDA é um pouco mais limpa, por assim dizer. Então, ó, a gente vê que a margem hoje EBITDA da Petrobras está alta, né? Mas isso explica assim por vários motivos. Então, aqui, só pra, isso tudo, né? Já estou aqui quase 20 minutos só para mostrar que esses indicadores assim, eles não são assim simples de você chegar, bater o olho e interpretar. Há uma análise profunda sobre isso. Além de que há as expectativas futuras e há os resultados passados. Porque lembra, por exemplo, se a Petrobras ela fez uma venda de uma mega refinaria por bilhões de reais, aquilo vai deturpar todo esse valor. Porque venda de ativo é como se ela estivesse tendo receita daquilo. Então isso é um trabalho que os analistas eles têm. E eu gosto muito de vir aqui, por exemplo, aqui ó, indicadores fundamentalistas em gráfico. Vamos ver como que foi o histórico da empresa. Então, a gente observa que, no caso, Petrobras, ela veio aqui ó, retorno sobre capital investido, o ROIC, no patamar de 10%. Nos últimos 18 meses que ela teve esse salto, né, desse lucro investido. E também o ROI, ou seja, os ativos da empresa eles oscilaram entre uma banda positiva, banda negativa, banda positiva, banda negativa, ou seja, nunca representaram de fato investimento sólido no longo prazo, exceto também nos últimos 18 meses. E aí não é questão tanto política, né, é questão macroeconômica geral. O petróleo ele saiu ali de um patamar de 60 dólares para 120 dólares, agora voltou para 100 dólares, um pouco abaixo de 100. Então, Petrobras é uma empresa de petróleo, ela sobreviveu muito bem com isso. E vamos olhar aqui Magazine Luiza, olhando aqui para o mesmo indicador. Ó, então perceba que Magazine Luiza foi o inverso, né? Ela apresentou sempre uma tendência assim, talvez para estar estável para bons investimentos, e desde a pandemia ela nunca mais conseguiu voltar a um patamar bom. Aqui também a gente observa, né, como que teve essas oscilações, e aí que entra talvez uma das coisas mais interessantes da análise de investimento. Ações não por melhor que seja aqueles vídeos lá dos seus youtubers, a ação não é uma coisa linear. Ela oscila demais, principalmente por fatores externos ao nosso país, aos fatores internos ao nosso país,
e fator político. Então, essas coisas, né, traz assim, ingredientes que você tem que estar revendo suas análises e você nunca pode ter uma ação apenas. E detalhe, quando eu falo em eventos internos, a gente está falando de Selic, a gente está falando de inflação, a gente está falando de desemprego. Essas três coisas, elas impactam muito em diferentes setores. Então, observar essas coisas, né, entender ali como que você consegue trazer análise é fundamental. E aí é o seguinte, para fechar, eu quero falar com você que os indicadores que eu mais me pego olhando são, primeiro, LPA, VPA, depois margem EBITDA, depois o ROIC e o ROI e de liquidez corrente. O que é liquidez corrente? Acabou que eu não falei. Liquidez corrente é a quantidade de dinheiro que a empresa tem para honrar os compromissos de curto prazo. Então, quando eu vou comparar essa empresa, né, com outras, né, eu quero saber que se acontecer algum imprevisto, que ela tenha dinheiro para honrar os seus compromissos. Então, quanto maior essa liquidez, é boa. Então, eu não pego uma empresa que tem liquidez corrente menor que 1. Então, eu nem recomendo. E isso desse lado, né? Do lado de cá, igual eu falei, uma coisa que sempre me atrai é isso aqui, ó. Preço de ativo, que é o que? O preço em bolsa, ele está mais barato do que o valor dos ativos na realidade, beleza? O preço EBITDA e o PVP. Esses aqui, eu gosto que eles estejam abaixo de qual número? Então, vamos lá para a primeira calculadora, que é o seguinte. Tanto o PL quanto o preço EBITDA, eles devem estar girando em torno de algum valor. Esse valor eu costumo utilizar uma referência na Selic. Então, por exemplo, hoje a Selic está 13,35. Então eu pego o número 100. Essa aqui não é eu não, tá? É uma metodologia lá no livro do Benjamin Graham, que é um valor intrínseco para você descontar a ação para você ter um PL ou um PEBIT, né? Eu não sei qual que você quer pegar, é razoável. Lembrando, o PL é um valor em cima do lucro líquido e o preço EBIT tem em cima do lucro bruto. Qual que você vai pegar? Premissas suas. Cada um começa a elaborar suas premissas para poder olhar. Mas vamos lá. 100 dividido por 13,75 na Selic atual, a gente tem ali um valor de 7,27 máximo para um PL ou um preço EBITDA. Então perceba que a Magazine Luiza nesse primeiro quesito estaria fora. Então quando você começa a olhar indicadores, você tem que começar a criar referências. Então nesse caso, o PL e o PVP, o PL, perdão, e o preço EBITDA, ele estaria fora desse primeiro cálculo, que é o quê? Dividir 100, que é seu valor sempre assim, pela Selic do momento, 13,75. Só que Selic do momento nunca é o interessante você fazer. O ideal é você usar uma Selic média. Então, 100 dividido por uma Selic média, vamos colocar assim, de 11%, a gente vai ter ali um PL e um preço EBITDA máximo de 9, ok? E o ROIC e o ROI, o que eu uso aqui? Esse aqui eu uso a Selic. Então, toda empresa que eu vou olhar tem que ter um ROIC ou um ROI maior do que 13%. No caso, 13,35 atual, ou seja, maior do que a Selic. E aí, eu chego até a fazer um cálculo. Qual cálculo que é esse? O cálculo é esse aqui. Esse cálculo está no livro chamado Investidor Inteligente, Benjamin Graham. E ele fala que se você pegar o lucro por ação, o LPA, multiplicar pelo valor patrimonial por ação e multiplicar por 22,5 e tirar uma raiz quadrada desse produto, você vai ter um valor intrínseco, um valor de referência para a ação. Por que 22,5? É um cálculo que ele faz lá do estudo americano, que ele pega a média de PL das empresas lá do índice Dow Jones, e aí ele faz aquela continha ali do 100 e ele aplica lá algumas
alguns números de redução, e ele chegou a 22,5. Para cá, para o Brasil, o que eu faço? Eu utilizo o ROIC ou o ROI da empresa, o que for maior. Então, por exemplo, se você pegar aqui hoje Magazine Luiza, ela não é empresa fundamentalista para você fazer esse tipo de cálculo. Então, descarta ela, ela não passa. Porque quando você coloca ela num crivo, tipo, ó, eu vou analisar e eu vou colocar aqui, ó, vou ver o preço EBITDA dividido por 3,75 que é a Selic. Ou seja, o preço EBITDA dela tem que estar no máximo 7,27 ou o PL, você escolhe. Não passou. Ah, o ROIC e o ROI tem que estar acima da Selic, também não passou. Então nem perca tempo com o Magalu. Magalu, se você quisesse fazer, seria de aposta e convicção sua, mas não entra para análise fundamentalista. Então, eu vou pegar uma outra empresa aqui que talvez ela esteja assim, permitindo uma análise. Então vamos ver Suzano. Suzano, ok? Suzano já tem os números mais coerentes, você consegue ver aqui, né? E aí observe só, Suzano, se a gente fizer aqui, ó, tanto o preço EBITDA quanto o PL dela estão abaixo de um valor máximo aqui que a gente toma como referência. E o ROIC e o ROI também estão acima da Selic, beleza? Liquidez corrente 2,87, ou seja, ela consegue honrar quase 3 vezes todas as dívidas de curto prazo. E é isso aí. Os demais indicadores dizem respeito somente a ela e não vale se fazer tanta comparação com outros. E como que a gente talvez faria esse cálculo aqui? Então, vamos lá. Ó, a gente pega aqui o LPA da Suzano, 8,69, ok? Então, vou pegar aqui, vou abrir parênteses, 8,69 vezes o VPA, que é 17,68, vezes o ROIC ou o ROI. Aqui entra uma coisa de você criar, talvez, mentalidade de analista, né? Que você começa a colocar muito da sua ideia, da sua inferência. Então, vamos pegar primeiro o ROIC, que é para a gente criar uma banda, 17,2. 2.642. E agora a gente vai fazer o quê? Vai tirar a raiz disso. Então vai dar R$51. Então, com o ROIC, que é um valor menor de 17, a gente tem um preço justo de ação de R$51. E se você faz esse cálculo, por que você faz esse cálculo? Para saber se o preço atual ele está mais baixo ou ele está mais alto do que o valor de entrada. Porque você não quer pagar mais caro do que isso. Ok? E aí, ó, observe que em 52 semanas, ou seja, nos últimos anos, nos últimos 52 semanas, no último ano, ela chegou a R$43, ou seja, quase 10% a menos, quase 20% a menos disso aqui. E também nas 52 semanas ela superou, ou seja, ela ficou 20% acima disso. Então, R$51 é um valor que você pode tomar como uma referência. Eu vou comprar agora a Suzano para lucrar, que daqui a 12 semanas ela vai bater R$63. Não, não é isso. Isso aqui é considerando que você vai levar para o longo prazo. Então, isso aqui é único exclusivamente para você não pegar, às vezes, uma coisa muito deturpada. Beleza? E se você pegasse o ROI, você vai ter ali um valor muito grande. Quer ver? O ROI, então, se a gente pegasse aqui, 8,69, pode fazer tudo de 8,69 vezes 17,68, LPA vezes VPA, vezes 49,2, 7.559. Se tirar a raiz, você tem R$86. Então, se o preço justo dela for R$86, você está falando que essa empresa está 50% quase do valor dela, do preço justo. Está uma barganha de bolsa. E aí que o pessoal começa a falar, veja as barganhas da bolsa. Os caras criaram algum modelo matemático, muitos deles usam exatamente isso que eu fiz com você e falam que isso aqui é uma barganha de bolsa. Há uma probabilidade de ser uma barganha? Por quê? Tem indicador, chegamos em métrica, agora entra a questão da gente fazer uma análise, né, profunda para ver se aquilo ali é sólido.
beleza? Então, por exemplo, vamos ver indicador fundamentalista. Aí que está o problema. Olha só que coisa. Hoje, o ROIC dela tá alto, 17%. Mas não é sempre assim. Então perceba que há uma aleatoriedade. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com esses valores que a gente toma. E se a gente olha o ROI, o ROI tá aqui, ó, olha só como são as coisas. O ROI dela chegou a ser negativo. Ou seja, o dinheiro colocado lá, a planta dela, da Suzano, ela não rendia proporcionalmente aquilo que estava lá parado. Mas por que isso? Um pouquinho de análise você tem que fazer. Não fique no chute, não fique no palpite. É porque, no caso, especificamente a Suzano, ela comprou muitas empresas nos últimos anos e principalmente ela faz muito hedge cambial. E ela investe pesado em expansão. Isso faz com que o dinheiro não renda tanto quanto, né? Se você tem uma empresa que você está construindo um outro igual ao lado, é óbvio que o seu lucro no final do ano não vai ser proporcional a uma. Uma está produzindo, outra está construindo. Então, só uma está produzindo enquanto duas consomem igual. E aí que entra assim a parte da análise, beleza? Mas a gente já começa a perceber que você passa a ter assim um norte de valor. Eu vou encerrar aqui agora, já tem mais de meia hora, certo? Eu vou fazer um próximo vídeo e eu vou mostrar assim por que talvez essa é uma boa opção, mas talvez no longo prazo seja difícil você manter. Então até o próximo vídeo.